Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Diego. Mais uma vez estamos aqui reunidos para aprendermos sobre a palavra de Deus. Antes de nós lermos o texto sagrado, eu peço a você que inscreva-se no canal da igreja, para que todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo, você seja avisado. E para isso, claro, além de se inscrever, tem que também ativar esse sininho de notificações, tá bom? Então toda terça e quinta nós vamos aqui soltar um vídeo sobre o aprendizado da palavra de Deus, dando continuidade ao estudo que estávamos tendo, presencialmente no templo, mas tivemos que interromper esse encontro presencial devido à onda roxa em Minas Gerais, devido, infelizmente, à pandemia da Covid-19, o avanço desse vírus, e infelizmente assim tiveram que ser tomadas medidas mais drásticas, para conter ou tentar conter essa situação. Então, às terças e quintas, vamos aqui colocar os vídeos do culto de aprendizado, e aos domingos o culto de louvor e adoração, às 18 horas, também vai ser aqui transmitido, a mensagem da palavra de Deus. E terça e quinta, às 19 horas, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo, e nós hoje vamos continuar então na carta de Paulo aos Efésios. Estamos aí no estudo das cartas paulinas, versículo a versículo, e estamos no último capítulo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 6. Vamos começar hoje, e como é de hábito, todos os irmãos e irmãs já sabem, vamos ler todo o capítulo, quando é assim, quando vamos introduzir um capítulo novo, não é verdade? Então vamos ler aqui, abra sua Bíblia comigo, Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo número 6, versículo número 1 a seguir, tá bom? Diz-nos assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um que se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo vos
informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, já encerrando, a carta, Paulo volta agora o seu olhar para a vida cristã em lar. Ele então volta a sua perspectiva para analisar, para, vamos assim dizer, orientar os irmãos em Éfeso como deve ser a vida no lar. Então ele começa no versículo 1 dizendo: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí, complementando esse primeiro versículo, vamos, por favor, ler os 4, que são complementos uns dos outros, para tecermos então comentário. E aí ele continua: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Aqui Paulo, então, se direciona a falar para os pais e para os filhos de como deve ser a conduta de ambos grupos, de pais e de filhos. Isso aqui, inclusive, é um estudo e é uma perspectiva que alcança toda a família, ok? Então é um estudo que Paulo, ou é uma proposta de Paulo para que todo mundo na casa seja englobado. Nós vivemos tempos onde, infelizmente, a questão do honrar o pai e mãe, isso tem que ser avaliado, claro, dentro de cada um dos seus contextos. Dentro da cultura judaico-cristã, a valorização do pai e da mãe é de muita estima, E, infelizmente, ao longo da sociedade, vamos assim dizer, do desenvolvimento dessa sociedade, desde então, não tem sido dos mais favoráveis. Inclusive, a própria Bíblia dá uns indícios de que isso iria acontecer. Quando Jesus, por exemplo, ele fala que tinha filhos colocando contra pai, pai contra filho, enfim, mãe contra nora, que o nome dele faria que muitas vezes esses atritos existissem. Por exemplo, alguém quer seguir a Jesus, mas seu pai, sua mãe é devoto de outra religião, e vice-versa. Quando os pais, o filho de outra religião, ou não tem nenhuma religião, enfim. Isso gera muitas vezes alguns conflitos. Contudo, o que Paulo orienta é que todos devem honrar seu pai e sua mãe. Honrar significa respeitar, não é? Prestar um respeito devido a essas duas figuras que deram então a possibilidade dessa pessoa estar viva. Só que, claro, existem aquelas pessoas que não são os pais biológicos de uma pessoa, mas são os pais, as figuras paterna e materna na vida dessa pessoa. Então, se você talvez não viveu literalmente com seu pai e sua mãe, contudo, você precisa então respeitar, prestar um respeito, honrar aquele que foi a sua figura paterna, aquela que foi sua figura materna. Ok? E ele vai dizer que essa busca dessa obediência aos pais, que é preciso existir, lembremos, é preciso sempre contextualizar. É óbvio que essa obediência deve ser compatível com a vontade de Deus. O que eu quero dizer? Porque senão, suponhamos, vamos usar uma situação hipotética. O pai e a mãe são pertencentes às religiões afrodescendentes, por exemplo. Aí o pai e a mãe quer que o filho participe de determinados rituais que são pertencentes às religiões afrodescendentes que eles são pertencentes. Eu estou dando exemplo da religião afrodescendente, mas pode ser qualquer outra, tá ok? Qualquer outra.
é aplicável a qualquer uma das situações, espírita, ao budismo, enfim, qualquer que seja a perspectiva espiritualista, espiritual, religiosa que esse pai e essa mãe pertencem. E aí esse pai e essa mãe quer que o filho faça aquilo. É óbvio que em determinado período da vida de uma criança, ela vai estar completamente sob a sujeição dos pais. Inclusive, não tendo como optar nessas situações, né? Então, assim, é muito comum que o filho obedeça e vá onde o pai e a mãe vai, inclusive dentro desses locais onde ocorrem essas manifestações das diversas religiões. Aí o filho obedece. Só que chega uma hora que o filho desperta, e suponhamos que o filho converta-se ao Senhor Jesus, mediante a graça do Espírito e tal. O que vai acontecer? Esse filho, de alguma forma, vai rebelar contra os seus pais, ao dizer, não, eu não quero participar dessa questão, porque eu creio em Jesus. Aí incorreria numa desobediência dos pais. E aí eu te digo, eu pergunto, né, seria uma desobediência que não é da vontade do Senhor? Ou seria uma desobediência que está em coerência com a palavra do Senhor? É claro que nessa perspectiva é uma desobediência que é compatível com a vontade do Senhor. Percebe? Por isso Jesus disse que não traria paz, mas sim a espada à terra. Ok? Então, é preciso, não podemos pegar em absoluto e dizer, filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Veja bem, é importante que ele coloque essa expressão, no Senhor. Obedeça no Senhor. O que não procede do Senhor e que os pais não estão ali, como eu dei um exemplo aqui, talvez o mais drástico, né, o mais radical, que é uma questão religiosa, por exemplo, tem várias outras situações. Só que eu estou trazendo essa hipótese, aqui seria não seria obedecer no Senhor, prestando culto a outras formas de manifestação ou de divindades que, dentro de algumas perspectivas, chamam de pseudo-divindades. Percebe? Não, aqui seria incorrer num pecado. E aí o filho precisa, se já tiver condição de fazê-lo, avaliar essa situação. Ok? Então temos que tomar muito cuidado para não tomar como absoluto a palavra obedecer. Né? Mas nós temos que pegar toda a conjuntura, inclusive a conjuntura bíblica, para se aplicar isso. É obedecer no Senhor. Se os pais, por exemplo, estão no Senhor, aí o filho tem que buscar, e a vida desses pais são coerentes, é coerente, né? A vida desses pais se torna compatível com o que a palavra de Deus diz, logo esse filho precisa sim buscar a obediência a seus pais dentro dos parâmetros bíblicos, porque aí ele vai dizer que honrar o pai e a mãe é o que de fato, vamos assim dizer, é uma promessa de prolongação de dias sobre essa terra. Correto? Porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, há uma promessa do Senhor em cima dessa obediência específica. E é esse prolongamento de dias sobre a terra. Mas aí ele vai dizer, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós estamos vivendo tempos dificílimos, onde alguns pais pegam essa palavra disciplina e querem, não é todos os casos, mas muitos querem espancar filhos e tal, bater, assim, não acho que esse é o caminho, né? A disciplina tem formas de disciplina. Disciplina tem como buscar métodos de disciplina e que sejam compatíveis com as escrituras sagradas e que sejam compatíveis com métodos pedagógicos, né? Para que essa criança venha aprender, ou essa pessoa, esse filho, venha aprender com aquele método de disciplina e não ficar irado, com raiva dos pais, né?
Então é preciso tomar muito cuidado com essa questão da disciplina. E também tem o outro oposto, que é pais que não disciplinam seus filhos. E aí hoje nós estamos vivendo assim numa sociedade mimada, onde as pessoas querem tudo a seu tempo, na sua hora. Então, assim, filhos indisciplinados, né, em todos os ambientes, não possui disciplina na igreja, não possui disciplina na casa de pessoas, onde você vai fazer uma visita, não possui disciplina na rua, nas escolas. E aí os pais muitas vezes ficam querendo transferir essa questão da disciplina para os diversos setores da sociedade, escola, igreja, mas é importante dizer, escola é um lugar de escolarização, né? De implementação ali, de transmissão de um conhecimento para esses filhos, percebe? É um local onde será construída a alfabetização, os conhecimentos primários para o seu filho, no que corresponde à questão intelectual, à questão cognitiva, o desenvolvimento cognitivo dele nesses outros setores, né? Nessas outras áreas da inteligência, como a questão intelectual, como eu já citei, e não necessariamente um lugar onde tem total responsabilidade de disciplinar e educar o filho para todas as áreas da vida, mesmo que na escola apareça várias nuances de que se pode ter na sociedade como um todo, né? Mas a escola é um lugar de escolarização, a igreja é um lugar de orientação espiritual. Agora, educação, ensinar uma pessoa a ser gentil, ensinar uma pessoa os respeitos básicos, isso cabe à família. E infelizmente hoje há uma transferência de responsabilidade absurda. E aí nós estamos tendo uma sociedade mimada, uma sociedade onde as pessoas não conseguem ouvir não, se frustram muito fácil, percebe? Uma sociedade fragilizada de um nível muito alto do ponto de vista psicológico. E isso tudo é parte, né, na minha avaliação, dessa não condição disciplinar dentro de todos os parâmetros possíveis e dentro de todos os parâmetros legais, dentro de todos os parâmetros positivos da disciplina para a vida de uma pessoa. Percebe? É preciso haver aí uma avaliação dos pais em como auxiliar seus filhos na sua conduta. Criança, as pessoas não nascem sabendo. Então nós precisamos ser ensinados a questão da sociabilidade, de como agir ou não agir com as pessoas. Mas essa disciplina tem que acontecer da forma correta e não despertando a ira nesse filho. Porque aí você incorre, pai e mãe, num erro também. Né? Não é só o filho que erra, o pai e a mãe também erram. Ou erra por excesso de disciplina ou erra por isenção dessa disciplina. Né? Tem que se medir aí, como tem um ditado popular, né? Medir a água e o fubá. Tem que ser analisado como é que faz isso. E infelizmente muitos pais estão transferindo suas responsabilidades. Né? Tem muitas pessoas hoje que não optam mais, inclusive, a ser pais. Mas na minha avaliação, isso aqui é controverso, né? Tem pastores aí que ficam loucos se falar isso, mas assim, na minha avaliação, ficam loucos por incorrer num erro que chama anacronismo, né? E eu explico o que eu quero dizer com tudo isso. Porque na minha avaliação, se for para colocar um filho no mundo para não buscar educá-lo da melhor maneira possível, é melhor que de fato não coloque. Porque sofre tanto os pais como sofre essa criança. Não significando, óbvio, que a sua educação que você transmitiu para o seu filho vai dar certo 100%. Inclusive, Sigmund Freud chega a dizer que essa é uma atividade impossível, né, que é educar outra pessoa. Mas, contudo, dentro das possibilidades que nos é disposta, nós precisamos buscar educar os filhos. Agora, se não tem condição de fazê-lo, é melhor que não tenha.
Porque se for para colocar filho no mundo, para ficar desrespeitando as pessoas, desrespeitando aos próprios pais, inclusive em alguns casos agredindo os próprios pais, né, que infelizmente isso ocorre, agredindo de várias formas, verbalmente, fisicamente, acontece isso tudo. É melhor que de fato não tenha. Aí alguém vem falar, mas pastor, isso aí é incorrer contra uma coisa que é uma ordem de Deus, que é crescer e multiplicar. E aí é onde que entra aquela palavra que eu falei de anacronismo. Porque pegam aquele texto de Gênesis e tentam simplesmente colocá-lo agora. Eu devo lembrar que em Gênesis não tinha nenhum ser humano na Terra, nos seus dois que Deus deu essa ordem, né? Então crescer e multiplicar. E isso aconteceu ao longo da história, essa multiplicação de seres humanos aconteceu sim, de forma notável. Portanto, hoje somos mais de 7 bilhões sobre a Terra. Ok? Então tome cuidado para não pegar um negócio lá no Antigo Testamento e tentar aplicar literalmente para agora, e que isso aonde que incorre naquilo que eu chamei aqui de anacronismo, né, que é esse erro cronológico, esse erro de tempo, de aplicação daquilo que está sendo dito. É preciso tomar cuidado. Então você está falando que não é para ter filho? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu disse é, se não tem condição, se não vê que tem uma condição, uma estabilidade familiar, que não tem uma condição muitas vezes financeira, e aí aquele papo, onde come 2, come 3, come 4, não vai nesse papo não, meu irmão. Não cai nisso não. Né? Porque depois sofre essa criança, sofre você, é uma vida traumática para todos, para ambos, e aí é algo complicado. Avalie sua vida, avalie a sua vida e avalie a vida que você vai dar a essa criança. Ela vai receber a atenção que ela precisa, ela vai receber todas as nuances que é preciso para a vida humana. Não é que não vai ter problema, vai ter, todo ser humano tem, todo ser humano vai ter seus traumas, todo ser humano vai ter suas dificuldades, né, no mundo, isso é normal. Agora, o problema é quando isso é feito de forma impensada, percebe? De forma não calculada. Agora, se hoje você tem condição de calcular, de parar, pensar, analisar, é melhor fazê-lo do que colocar um filho na terra para ficar fazendo o quê? Para ficar aqui fazendo isso aqui, fazendo filho irá, porque não sabe disciplinar, quer disciplinar do seu modo, foi assim comigo, ok, não significa que meu pai e minha mãe errou comigo, que eu tenho que errar com meus filhos, mesmo que nós acabamos incorrendo em erros, e aí inconscientemente com os nossos filhos, como foi com nossos pais, né? É quase que inevitável, porque nem tudo está no campo da consciência e da racionalidade. Agora, é importante avaliarmos, ok? Então não cause a ira nos seus filhos. Tome muito cuidado de como você se dirige a seu filho, a sua filha, de como você, mas não deixe de educar. Não deixe de dizer não. Filhos precisam ouvir não. Tá? Precisam ouvir não. Mas não significa que você tem que falar não todo dia, para tudo. Mas é preciso dosar. Mesmo que aquilo corte seu coração, que você queria, né, despender, dar ao seu filho o que ele pediu, enfim, o que ele está querendo, mas educar não pressupõe em satisfazer a vontade do outro. Educação pressupõe sofrimento, dor. Ok? Não literalmente física desse tipo. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo de frustração. As pessoas precisam passar por frustrações. Vocês até me desculpem, os cachorros aqui, quando começa com isso aí, agora vai longe. Mas enfim, vamos retomar aqui. E aí, assim, é preciso tomar esse cuidado, percebe? De buscar, então, aí, vamos assim dizer, educar seu filho e sua filha. E dizer não. As crianças, os adolescentes, os jovens, precisam ouvir não de seus pais. E isso demonstra um pouco da relação de nós com Deus. Deus nos diz não, muitas vezes, para nos educar, para nos ensinar. Nem tudo é do nosso jeito, nem tudo é na nossa hora, nem tudo é do jeito que nós queremos. Percebe? Vamos continuar.
Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor. Então a primeira coisa que ele fala aqui é de relação pai, mãe e filhos, ok? De como deve acontecer. Perceba que está no âmbito do lar. E agora ele vai para a relação de tipo, vamos colocar nos termos de hoje, patrão e funcionário, mas naquela época era um pouquinho pior, né? Era servo e senhor, tá bom? Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então perceba, ele convida, né, que é triste e é infeliz pensar nisso, mas naquele tempo, é por isso que eu falei da questão do anacronismo, né? Nós não podemos pegar hoje e falar assim, hoje tem que ter senhor escravo. Pera lá, houve-se mudanças sociais, culturais, né, temporais, e hoje nós não podemos pensar nessa lógica de senhor escravo. Naquele tempo era comum, mesmo que hoje nós olhamos e falamos, nossa, que barbárie. Era uma barbárie, mas naquele período era comum, percebe? E era legal. Percebe? Era legal ter um escravo. Só que é bom sempre estabelecer as diferenças, né? A escravatura, na época, e nesse contexto judaico, romano e tal, era uma. A escravatura, não podemos confundir isso com a escravatura aqui do século XIX, terminou no século XIX, né? A escravatura de negros. Essa escravidão a qual essas pessoas foram submetidas. Não que aquela lá também não era uma barbárie, também era. Só que eu estou dizendo os moldes, a forma de funcionamento não era a mesma coisa. Mesmo que tinha alguns pontos, claro, que se assemelhavam. Contudo, aqui, por exemplo, o senhor, esse escravo, se casava, não que os negros também não se casavam, mas tinham maiores restrições e maiores abusos, inclusive, de seus senhores. Lá também tinha, nos tempos bíblicos, também tinha quem abusasse. Por isso que aquele senhor que se convertesse também tinha regras e condutas a serem seguidas pelo senhor. Tá, ok? Não era só o servo, não. Daqui a pouco nós vamos entrar. O senhor também tinha uma conduta. Agora, nessa escravatura, nesse genocídio negro, né, que ocorreu, de pessoas escravizadas, trazidas da África para todas as regiões do mundo, e sendo, infelizmente, o maior receptor de escravos, de pessoas escravizadas do planeta, foi o Brasil, né? Dos mais de 12 milhões de pessoas escravizadas, o Brasil recebeu mais, quase que praticamente a metade disso, né? Olha, veja bem, infelizmente isso ia para o mundo inteiro, mas o Brasil recebeu a metade. Então, assim, números estratosféricos e absurdos, né? E é de fato um genocídio. Okay? Selecionaram um grupo de pessoas de determinada etnia, mataram, exploraram, fizeram tudo. Isso é um genocídio. Né? Tem a definição certa para genocídio, e no caso dos negros, sim, é uma ideia de genocídio. Então, era outro formato de escravatura. Não que, como eu estou dizendo, que é plausível, que legal. Não, não é nada disso. Era ruim também. Ok? Porque um escravo, por exemplo, se ele se casasse, o senhor falasse, não, você vai ter que largar sua família. Ele tinha que largar, porque ele era escravo. A ideia de escravo é, inclusive, uma das conotações, uma das características de ser escravo é justamente você não ter liberdade, não ter escolha nenhuma. Quem faz as escolhas por você é seu senhor. Isso é ser escravo. Ok? Então, mas Paulo, então, entenda-se a cultura da época, entenda-se o tempo em que isso está sendo dito, ele convida essas pessoas que são escravos a obedecer seus senhores. Tá bom? Como eu falei, não incorramos em anacronismos e tentarmos pegar isso e implantar hoje. Não. Hoje é inadmissível pensar isso. Né? De escravo, de senhor. Não. Hoje as relações precisam passar por outras nuances, por outros formatos.
como eu falei, de patrão, empregado, há um contrato, mesmo que possa haver explorações por algumas partes. Contudo, hoje se é colocada a panos claros, né? É colocada contratualmente como isso vai acontecer. E aí você aceita ou não. Né? Obviamente que dentro das suas possibilidades você muitas vezes não tem essa opção de escolher muito, né? Mas teoricamente é assim que funciona. Então nós não podemos incorrer em anacronismo. É inadmissível, é inaceitável, mas era assim. Então Paulo convida a obedecer a vosso Senhor segundo a carne, por isso com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Então ele convida a essas pessoas que se converteram ao cristianismo a obedecer seus senhores. Vamos assim dizer, vamos aplicar hoje, a obedecer à lei de sua época. Então o cristão hoje tem que obedecer à lei da sua época. Da mesma forma e de qualquer período. Lembre-se, desde que essa lei não seja contra a questão do Senhor. E infelizmente no Antigo Testamento tinha abertura para a ideia de escravos. Então não estava incorrendo em algo, mesmo que essa não era a vontade primeira, contudo não podemos pensar e romantizar de achar que tudo era as mil maravilhas, porque não era, né? Infelizmente a ideia de escravos era permitida naquele período. Ok? Vamos lá. Não servir na vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Percebe? Não é só de aparência. Aqui dentro a pessoa tentar fazer o seu melhor naquela situação, né? Como se estivesse fazendo aquilo para o Senhor. Eu sei que não é fácil pensar isso, né? Como é que pode um escravo estar ali e ficar com o coração servindo ali com boa vontade? Mas era o conselho cristão, o conselho paulino para que essas pessoas seguissem. E, contudo, ele vai chamar a responsabilidade também de que do que pode e do que vai acontecer. Ok? No versículo 8 ele diz assim: certos, ou seja, obedeça de coração, não só por aparência para agradar homens, mas de coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Ou seja, Paulo aqui está partindo da lei, né, de uma lei na percepção cristã, de retorno, né, de fazer com o que ele vai dizer aos Gálatas, o que ele disse aos Gálatas, né, aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então você planta o bem, planta boas condutas que você colherá isso aí. Nós vamos falar um pouco dessa questão do escravo do Senhor quando chegarmos na carta de Filemon, né? Que é uma situação explicitamente e intrinsecamente ligada a isso, né? Onde Filemon é o Senhor e Onésimo é aquele escravo que fugiu, né? Então, chegar lá, nós trataremos mais especificamente dessa questão em si. Tá bom? Mas essa ideia de receber, né? Praticar o bem para receber o bem. É uma máxima cristã que Jesus ensinou, né? E como é também um imperativo categórico de Kant, né? Faça das suas ações um máximo para que seja imitado, vamos assim dizer, para que seja seguida, que seja uma norma universal. Então todas as nossas atitudes têm que ser feitas como se todo mundo tivesse que agir daquela mesma forma que nós estamos agindo. Ok? Então, por quê? Pense comigo, hoje vamos colocá-lo naquela época. Num dia a pessoa poderia ser escrava, mas e se no outro ela fosse o Senhor? Então, ela colheria esse bem, só que contudo, como é que ela queria que seu Senhor agisse com ela? Percebe que a lógica é para os dois lados? Então, se esse Senhor que hoje é Senhor, mas amanhã sabe-se lá, poderia se tornar um escravo, isso aqui é hipotético, isso é muito difícil de acontecer naquele período, ok? Mas vamos supor, né? Porque nós temos casos até no Antigo Testamento de reis que se tornaram servos, né? Foram arrastados, foram levados presos para um lugar. Então, nós temos a história dos próprios hebreus, né? Daniel, Ezequiel é de família sacerdotal, foi trabalhar onde? Lá no reino de Babilônia. Percebe? Então, assim, uma coisa
Então, nós temos que fazer as coisas, como diz Paulo aqui, né? Certo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, e aí ele explica: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, os homens podem aliviar para os abusos desses senhores sobre seus escravos, mas Deus não vai aliviar, não, porque para ele não tem acepção de pessoas. Percebe? Então as pessoas que foram escravizadas ao longo da história e que sofreram abusos por parte dos seus senhores, diante de Deus não tem acepção de pessoas, e essas pessoas vão ser julgadas de acordo com as suas ações nisso aí. Percebe? Não tem a mínima conversa. Inclusive, eu até lembrei de um negócio aqui, que infelizmente, né, alguns padres e algumas pessoas da época foram coniventes com a escravidão. Não são todos, não podemos falar por todos, contudo, houve, inclusive até quem tinha escravos, né, até quem tinha escravos. E aí pegava esses textos para tentar justificar essa ideia da escravatura. Como eu falei, incorrendo, claro, em um anacronismo, né? Fazendo ser comum, apesar que a escravatura, mesmo essa escravatura negra, infelizmente por um tempo foi tido como normal, né? Por mais absurdo que pareça, mas era assim. Ok? Mas veja bem, ele está dizendo aqui, né, para com a ameaça, porque o mesmo Senhor que é o dele é o seu, e ele está nos céus. Percebe? E ele não faz acepção de pessoa, não, vai julgar cada um segundo as suas obras. Tá bom? Aí Paulo dá uma modificada aqui no versículo 10, ele vai entrar em uma outra temática. Aí Paulo faz um convite, né, a todos pensarem na armadura de Deus. E ele começa: quanto aos mais, ou seja, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos buscar fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Porque pelas nossas próprias forças nós fracassamos, nós caímos, nós não resistimos. Porque nossas forças são limitadas. E logo, em uma hora ou outra, a gente fraqueja, a gente cai, a gente não consegue prosseguir. Entende? Mas na força do Senhor, e aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, depois que nós convertemos, aí Paulo vai fazer uma analogia lá, né, com as roupas, né, com a armadura que um soldado romano se utilizava para guerrear. Um guerreiro romano. Então Paulo vai fazer essa analogia. E ele manda nós, todos cristãos, qualquer que seja ele, revestir da armadura de Deus, para que nós estejamos aí firmes contra as ciladas do diabo. Se nós não estivermos com essa armadura, nós com certeza cairemos nessas ciladas. Porque mesmo estando com a armadura, se nós vacilarmos, nós ainda podemos cair. Sem armadura é fatal, né? É fatal. Porque você está sem proteção. Porque a ideia de uma armadura é te proteger. Escudo, capacete, a arma de ataque, a espada, a flecha, enfim, né? As sandálias, proteger seus pés, a couraça, né? Para tampar aqui o tórax, enfim, tudo isso são aparatos para proteção da pessoa. Então, se nós não estamos com a proteção de Deus, se nós não estamos com as disponibilidades do reino, das disponibilidades espirituais para lutar contra um ser que é espiritual, que no caso é o diabo, nós logo incorreremos e cairemos em suas ciladas. E ele diz assim:
no 12, né? Porque a vossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso aqui, irmãos, é de uma assim, eu fico vendo, infelizmente, muitas vezes, o que incorre na história da igreja, né? E na experiência de vivência em igreja, em contextos cristãos e tal, as pessoas muitas vezes guerreando umas contra as outras, guerreando contra alguns pormenores, percebe? Enquanto a nossa maior luta é contra os seres espirituais, não é contra a carne e sangue. E aí tem gente que fica chateado com o irmão na igreja, e aí sai da igreja porque chateou com o irmão, e chateou com fulano de tal na igreja, com o pastor, com os obreiros, e eu vou sair. E não percebe que a maior luta é espiritual. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós erramos. Algumas vezes fazemos coisas porque desagrada o outro, mas nós temos que estar atento para qual é a verdadeira luta, qual é a verdadeira guerra. E a verdadeira guerra é espiritual e não carnal. E infelizmente muitas vezes estamos presos nas lutas carnais e não percebemos que o que pode estar, pode, não significa toda vez que mas pode estar por trás de várias batalhas carnais, são questões espirituais. E nós precisamos estar atento a isso, né? Para não incorrermos em ciladas que o diabo está preparando para nós. Né? Sendo uma delas a inimizade, a contenda, a fofoca e tudo isso que nós muitas vezes ficamos aí presos nessas coisas carnais e não entendemos que o que está por trás é uma história e uma concepção espiritual. E ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, Paulo, essa teologia do triunfalismo que é ensinado na igreja, tem feito. Lembra que eu comecei falando aqui no início do capítulo a questão dos filhos mimados? Infelizmente, os crentes hoje, com essa teologia do triunfalismo, ou recebeu outro nome que é a teologia da prosperidade, está formando crentes mimados. E eles não estão preparados para o dia mau, porque a armadura não é disponibilizada aí. Qual armadura? A armadura espiritual, a armadura fornecida pelas escrituras, pela oração, pela graça. Eles não são preparados para o dia mau. Só é preparado para que vai vencer, vai dar certo, vai estar tudo certo. Você nunca vai sofrer. Deus está te guardando, Deus está te livrando. Como se nenhuma das questões pudesse ocorrer com ele ou com ela. Isso aí está criando filhos mimados. Percebe? E essa é a questão. Né? Existe um dia mau. Não existe essa vida feliz de forma retilínea. Isso é uma ilusão, irmãos. Isso é uma questão vendida no livro de autoajuda, né? E que é falsa. Que qualquer criança de 5 anos sabe que não tem 10 passos para a felicidade. Qualquer criança de 6 anos já entende. Ele está feliz, mas ele bate o dedão no cascalho e corta, e dói a unha dele, ele chora. Então a criança já entendeu isso. Ou seja, tem momentos felizes, momentos tristes. A vida é tristeza, alegria, alegria, tristeza, e assim vamos. E não é isso, a felicidade, alegria, isso é um mundo me desculpe, um mundo fantasioso, e onde quem está nele, assim, acredita até em unicórnio, com todo respeito, né? Está ainda, né, no mundo dos faz de conta, porque esse mundo não é o real. Então o dia mau, ele chega. Se você não está preparado, se você não revestiu da armadura de Deus, enquanto cristão, isso aqui, claro, é uma perspectiva cristã, de uma interpretação da realidade cristã, você estará incorrendo em cair na cilada do diabo. Percebe? Porque não foi preparado para o dia mau. Tem muitos sermão que não vai de encontro às suas vontades, mas na verdade vai de encontro às suas necessidades. Então,
Tem sermão que é pregado que não vai de encontro às suas vontades, mas vai de encontro às suas necessidades. Mesmo que você não entenda e que aquilo te desagrade num primeiro momento, aquilo está te preparando para uma outra situação. Porque ele diz aqui, não é que você vai viver o dia mal para sempre. Ele diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, você suportar essa situação. Resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo. Ou seja, vai passar. Por exemplo, nós estamos vivendo um dia mal e que já está durando mais de um ano, que é essa situação da pandemia. Por isso que tem gente aí que é cristão que está fraquejando e está caindo. Está saindo da igreja, não está aguentando. Vou sair da igreja. E não volta mais para a igreja depois dessa situação. E você, depois dessa pandemia, vai voltar ou vai sucumbir ao dia mal? Se sucumbiu, infelizmente, não estava revestido da armadura de Deus. Percebe? Ele se enquadra muito perfeitamente o que nós estamos vivenciando agora. E agora como coletivo, não só como individual, né? Tem gente que tem lutas espirituais e tem lutas particulares, que não é coletiva, não é compartilhada com os demais. Agora nós todos estamos enfrentando, claro que cada um à sua maneira e cada um com as suas também particularidades no meio disso. Contudo, tem algo que nos coloca, tem algo comum entre nós, que é a pandemia. É um dia mau. Mas se tomou toda a armadura de Deus, você vai resistir até quando isso terminar, porque vai acabar. Como ele diz aqui, né? E depois de ter desvencido, permanecer inabaláveis. Como é que você está? Você está inabalável? Você está firme, mesmo que sofrendo no meio dessa situação? Você está revestido da armadura de Deus? Porque precisa buscar revestir. Amém? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ou seja, a couraça, aquela que nos daquele que nos justificou, na verdade. Né? Procurando viver uma vida justa em cima daquele ou a partir da justiça, da justificação daquele que nos justificou. É sempre estar protegido pela justiça de Deus, pela justiça divina, pela justificação de Cristo. Percebe? E ele continua: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, nós temos que caminhar anunciando e vivenciando as boas novas. Porque se eu estou calçado com as sandálias do evangelho da paz, eu caminho em meio a essas intempéries, essas circunstâncias difíceis, mas em paz, porque estou no evangelho de Cristo, que são as boas novas. Ok? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui, eu me defendo. Quando vem os dardos, eu me defendo. Para que eu me defendo? Para não ter o meu coração, para não ter a minha vida atingida com dardos inflamados do maligno, dizendo que tudo vai dar errado, que eu não preciso estar na igreja, que eu não preciso de Deus, que eu tenho que sair da igreja, que a vida fora de Cristo é melhor, que eu tinha a vida mais feliz antes de Jesus. Eu me protejo dos dardos inflamados do maligno. Tem que estar embraçado, e isso é feito pela fé. Agora, nesse período nós estamos vivendo, é fé, meu irmão. É certeza das coisas que nós não vimos. É convicção das coisas que nós esperamos. Nós temos que ter convicção nesse momento. E aí é fé. A lógica é incerteza, meu irmão. A lógica agora é que está tudo incerto.
Não sabemos como é que vai ser a economia, como é que está o mundo político amanhã. Percebe? Então é incerteza. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Está tudo agora, se for pelo que nós estamos vendo, tudo incerto. Tudo gerando em nós e produzindo em nós insegurança. Falta de confiabilidade nas instituições, nas instâncias terrenas de resolução de problemas. Mas a ter fé é olhar para isso e estar convicto de que não está vendo um amanhecer melhor, mas que Deus dará um amanhecer melhor para nós. Isso é fé. Não é? Isso é uma acepção de fé. E esse é um momento de exercitar, estar embraçado com o escudo da fé. Não é? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Veja bem, o capacete da salvação, ou seja, a nossa mente tem que funcionar como a mente de alguém salvo, protegida das arguras desse mundo. E empunhando a espada, que eu não preciso nem explicar, que é a palavra de Deus. Ou seja, o nosso ataque contra o maligno é através da palavra. Lembra de Jesus? O inimigo tentava atacar Jesus. Olha, se prostrado me adorar, eu te darei tudo que você quiser. Aí Jesus, protegido com o capacete da salvação, ele atacava com a espada. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Vai-te, Satanás. Olha, ataca, usa a palavra para atacar o inimigo. Percebe? Estava protegido quando veio a proposta do inimigo, mas a convicção de Jesus é a salvação. Então ele está dando para nós um exemplo. Nossa convicção é a salvação. E nada que o inimigo ofereça, nenhum banquete, nenhum reino, nada que ele ofereça pode subverter o que nossa mente está, que é na salvação. Por isso que Paulo, em outro momento, que é em Colossenses, vai recomendar: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Percebe? Porque se você preenche a sua mente com aquilo que vem do alto, logo sua mente está protegida com o capacete da salvação. Ok? Sua mente funciona. Você pensa como um salvo e age automaticamente como um salvo. Não é? Por isso Jesus vai falar que o coração fala do que a boca fala, perdão, do que o coração está cheio. O coração, lembre-se, né? É um órgão onde pulsa, onde bombeia o sangue para o nosso corpo. Lembrando que os antigos entendiam que o coração era a sede dos pensamentos, né? Ou das emoções, se você preferir. E o cérebro depois vai vendo as descobertas e entenda que o cérebro é quem comanda tudo isso, né? Então nossa mente, nossa cabeça tem que estar com o capacete da salvação, empunhando sempre a espada da justiça. Ou seja, para contra-atacar o inimigo quando ele tentar nos atacar com essas palavras e com essas promessas vãs. Tomai, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É preciso orar todo o tempo, irmão. E é preciso perseverar. É preciso perseverar, meu irmão. Por isso que você está firme no dia mau. Porque você está revestido da armadura de Deus. Se você não tiver revestido, você não tem condição de perseverar. Percebe? Continuando. Ele fala por todos os santos, e ele fala, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo falou, nós temos que orar uns pelos outros, por todos os santos, e ele, no caso lá, pede para orar por ele, para que não faltasse a ele a palavra, né, do Evangelho, aonde ele fosse anunciar, como era missionário. E da mesma forma, eu digo aqui hoje, como um líder, como um ministro de Cristo, ore por todos e ore também por mim, para que não falte a palavra do Evangelho a mim, quando for anunciar, né, a salvação de Jesus, quando vier aqui explicar
né, a salvação. Percebe? Mas continuemos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ou seja, para cumprir com o meu chamado, com o meu ministério, né? Ele foi chamado para isso, em cadeias, porque Paulo foi preso, enfim. Paulo passou por diversas situações muito complicadas. E aí agora Paulo entra na conclusão, que é a ideia de: e para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo vos informará. Tíquico, o irmão amado, o fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Ou seja, Paulo enviou a Tíquico para levar as notícias dele, né? Para levar tudo que Paulo queria falar sobre os irmãos e para que os irmãos soubessem também como é que estava vivendo Paulo, como é que Paulo estava passando. Então ele enviou esse servo, esse discípulo aqui dele, né, Tíquico, aos irmãos efésios. E aí ele termina com a bênção, né? Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então assim, concluímos hoje a carta de Paulo aos Efésios. Espero que você tenhamos nós, né, transitado aqui por questões, algumas delas rememorando, trazendo talvez alguma novidade numa interpretação, num texto que ainda não tinha sido avaliado por nós, mas eu espero que você tenha crescido um pouco mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor nos permitir, terça, comecemos então na carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. Eu espero você domingo, de 18 horas, aqui nesse canal. Bom, vamos orar. Senhor, querido meu Deus, bom e eterno Pai que está nos céus, eu te dou graças, rendo ao Senhor louvores, bendigo ao santo nome do Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por essa hora, obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar revestidos com a sua armadura para resistir o dia mau, para que quando estiver tudo terminado, nós te darmos graças, nós rendemos louvores ao nome do Senhor, por ter vencido o dia mau. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, que o Senhor possa ajudar todos aqueles que estão nesse momento sofrendo com essa situação da Covid-19, que o Senhor visite o nosso estado de Minas Gerais, a nossa cidade de Matosinhos, as pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor guarde os seus filhos e filhas, meu Deus querido, desse vírus, que o Senhor livre em nome de Jesus a tua igreja. Pai, eu peço ao Senhor, visite neste momento as UTIs dos hospitais do Brasil e que o Senhor esteja libertando e tirando essas pessoas dessas situações, meu Deus querido, de UTI, desses leitos, em nome de Jesus, que venham se recuperar. Para a glória, honra e louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Até domingo e fique com a sua vitória, em nome de Jesus.